Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao tema urbanização, nesta videoaula nós falaremos um pouco mais sobre o processo de urbanização no território brasileiro. Mas antes de acompanhar essa aula aqui, é importante que você já tenha assistido a videoaula sobre urbanização geral. Se você ainda não assistiu, dá um pause aqui, procura aqui o link da videoaula sobre urbanização geral e assista, porque lá são trabalhados alguns conceitos que são fundamentais para você compreender a videoaula de hoje. Beleza? Vamos lá? Bom, começando então com uma análise temporal, uma linha do tempo sobre o processo de urbanização no Brasil. Até a década de 50, a população brasileira era majoritariamente rural, ou seja, a maior parte da população do Brasil vivia em áreas rurais. E por quê? Porque, gente, nessa época, a economia do Brasil girava em torno do espaço rural, em torno de atividades que são predominantes no espaço rural. Que atividades são essas? Principalmente agricultura e pecuária, mas também extrativismo, que são atividades do setor primário da economia. Portanto, a gente refere-se a esse modelo econômico como um modelo primário exportador ou agrário exportador, tá? Pelo predomínio um pouco maior de atividades ligadas à agropecuária. Então, modelo agrário exportador ou modelo primário exportador. Então, pensa comigo. É meio lógico, é meio óbvio você imaginar que a maior parte da população estava concentrada no espaço rural nessa época, porque a economia girava em torno de atividades que são predominantes no espaço rural, como agricultura e pecuária. Tá? Então era lá que era gerado emprego, era lá que a economia era mais dinâmica, era lá que as coisas aconteciam. Tá? Por isso que a população se concentrava lá. Beleza? Então, em termos de geografia urbana, a gente tinha um modelo conhecido como de arquipélagos regionais, um modelo de arquipélagos regionais. É óbvio que arquipélago aqui não se refere ao conjunto de ilhas, tá? A gente está usando arquipélago aqui, um termo emprestado da geografia física, para se referir a arquipélagos urbanos. Para ficar mais simples, dá uma olhada nessa figura aí. Repare, cada círculo seria uma área urbana. E a linha seria a conexão, seria a integração, a estrutura viária existente entre essas cidades, entre esses núcleos urbanos. Reparem que há integração entre um pequeno número de cidades, mas não há integração destes grupos com outros. Ó, daí você chamar de arquipélagos regionais, ou seja, um pequeno conjunto de cidades, arquipélagos urbanos, conectados entre si regionalmente, mas não conectados com outros arquipélagos, com outros grupos de cidades de outras regiões. Tá? E estava de boa esse modelo nessa época, isso não era um problema, por quê? Justamente porque a economia era agrária exportadora. Tudo que eu preciso é uma integração da área de produção, agropecuária, até o litoral, onde eu vou exportar, porque o destino da produção é o mercado externo. Tá? Modelo agrário exportador. Então, não precisava ter integração no país, não precisava ter uma integração nacional. Beleza? Muito bem. Mas a partir da década de 50, o Brasil acentua o seu processo de industrialização. Eu coloquei ali JK e Vargas, mas você tem uma série de atores e uma série de fatores nacionais e internacionais que são importantes para entender o processo de industrialização do Brasil. Tá? Inclusive o processo de substituição de importações, a abolição da escravidão, enfim, vários outros, vários outros fenômenos, vários outros fatores são importantes para entender a industrialização do Brasil, mas não é o tema da nossa videoaula de hoje. Tá? Vamos lá. Quando o Brasil resolve acentuar o seu processo de industrialização, a gente precisa superar o modelo agrário exportador e partir para o modelo urbano industrial. Tá? Então, esse modelo urbano industrial, agora sim, ele requer uma integração. Há a necessidade clara de acontecer a integração no território brasileiro. Integração tanto econômica quanto física. Por quê? Porque agora eu preciso de um mercado consumidor interno e eu preciso que a estrutura viária se desenvolva a ponto de conectar os lugares. Primeiro, porque a indústria precisa de matéria-prima, de insumos que vêm de lugares diferentes. Segundo, que a base da nossa industrialização foi a indústria automobilística. Então, né, você precisa criar estrutura para poder vender
o automóvel, estrutura rodoviária, no caso, para poder vender o automóvel, certo? Paralelamente à industrialização, a gente sabe que houve o processo de modernização do campo e a acentuação da chamada concentração fundiária, concentração de terras. Tá? Esses três fenômenos, a industrialização, a modernização do campo e a concentração fundiária, eles provocam um fluxo migratório que é chamado de êxodo rural. Muito bem, êxodo rural, que é aquilo que é a resposta para 99,9% das questões de geografia. Assim como matemática x é sempre igual a zero, na geografia a resposta quase sempre é êxodo rural. Tá? Mas o êxodo rural, esse fluxo do campo para a cidade, foi para quais cidades? Ou melhor, para cidades de quais regiões? Houve uma concentração desse fluxo migratório para as cidades do Sudeste. Ou, se você preferir pensar em termos de os complexos regionais, as regiões geoeconômicas, a região Centro-Sul. Tá? Isso está diretamente relacionado àquelas desigualdades regionais que a gente já trabalhou, inclusive na aula de regiões geoeconômicas, dá uma olhadinha lá se você tiver alguma dúvida. Tá? E também, bom, vamos olhar aqui uma tabela que mostra para a gente essa diferença na urbanização. Reparem, o Sudeste sempre esteve aí na dianteira da urbanização, desde 1950, passando por 70 e 2010. Tá? E esse fluxo de pessoas campo-cidade também está relacionado a certos fenômenos e problemas urbanos. Ou seja, vamos lá, retomando um pouco ali, a industrialização, a modernização do campo e a concentração fundiária gerou um fluxo de pessoas do campo para a cidade, o êxodo rural, especialmente cidades do Sudeste, e quando esse fluxo imenso de pessoas chega nas cidades do Sudeste, provoca uma série de problemas e fenômenos urbanos, que a gente vai estudar no final dessa videoaula. Beleza? Bom, em 1970, o que acontece em 1970? Finalmente, o Brasil se torna um país urbano. Então, somente na década de 70, que a maior parte da população do Brasil passa a viver em cidades, em áreas urbanas. Reparem no gráfico. Em azul, a população urbana, em vermelho, vinho, sei lá qual é essa daí, a população rural. Vocês podem reparar que até 1960, a maior parte da população vivia na área rural. E em 1970, isso muda, que aí você tem a maior parte da população. Eu sou ruim em matemática, mas eu acho que 56% é mais da metade, né? Mais da metade da população brasileira vivendo em áreas urbanas e não em áreas rurais. Ou seja, o Brasil se torna um país urbano na década de 70. Beleza? Vamos falar agora sobre hierarquia urbana. Hierarquia urbana nada mais é do que o grau de importância das cidades, uma classificação das cidades por grau de importância e por influência que essas cidades exercem. Você tem dois esquemas, o clássico e o atual, o moderno. O clássico, esse daí em forma de pirâmide, mostra aí no topo da hierarquia a metrópole nacional, ou as metrópoles nacionais, que são as principais cidades e que exerceriam influência sobre as metrópoles regionais, que por sua vez exerceriam influência sobre os centros regionais, cidades locais e vila. Tá? Repare, a metrópole nacional, ela exerce influência sobre a vila, só que é uma influência indireta. Né? Ela exerce influência sobre a vila, exercendo antes influência sobre outras cidades, que estas sim exercem influência sobre a vila. Entenderam? Ó, a metrópole nacional exerce influência sobre a metrópole regional, que vai influenciar o centro regional, que vai influenciar a cidade local, e a cidade local vai influenciar a vila. Então, se você retroagir aqui, você chega na metrópole nacional. Ou seja, a metrópole nacional exerceria influência sobre a vila, mas seria uma influência indireta. Então, para atualizar esse esquema, surgiu essa nova proposta de hierarquia aqui. Reparem que os fluxos aumentaram, que as setas aumentaram. E reparem que agora a metrópole nacional, as metrópoles nacionais, elas exercem influência direta sobre a vila, sobre a cidade local, sobre o centro regional e sobre a metrópole regional. Tá? Então, esse esquema é mais atual, ele é mais verossímil, mais próximo da verdade. E esses fluxos, o aumento dessa integração, está muito relacionado às redes de transporte e à chamada rede urbana, que nós estudamos lá na aula de urbanização geral.
Tá? Rede urbana nada mais é do que a integração entre as cidades, e essa integração acontece na área de transporte, integração física mesmo, existindo conexão física entre as cidades, e também na área de comunicação. Tá? Então, vamos falar um pouco mais sobre essa nova hierarquia urbana? Vamos lá. A metrópole nacional, como o nome sugere, é uma cidade que exerce influência sobre todo o território nacional, sobre todo o Brasil. Metrópoles nacionais brasileiras são Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Tá? Mas, assim, nesse conjunto de cidades que são as mais importantes do país, você tem uma que é ainda mais importante, que é São Paulo. Tá? Então, São Paulo ele ganha uma nova categoria, ou uma subcategoria. Ele é chamado de Grande Metrópole Nacional. Tá? É uma metrópole nacional, mas por ser a metrópole mais importante, ele recebe o apelido de Grande Metrópole Nacional. Tá? E São Paulo, gente, por que ele é a grande metrópole nacional? Primeiro, é a sede do poder econômico. É a capital do estado mais industrializado, é a capital do estado mais desenvolvido do país. É a sede da Bolsa de Valores do país, funcionamento do país. Então, assim, São Paulo é a grande metrópole nacional. Beleza? Sem contar que é a única megacidade brasileira e é uma cidade global. Falaremos sobre isso já já. Mas e as metrópoles regionais? Se a metrópole nacional exerce influência em todo o território, a metrópole regional exerce influência em uma região. Tá? Então, as metrópoles regionais são aquelas metrópoles que exercem influência nas suas macro-regiões. E aí tem uma subcategoria de capital regional, que é uma cidade que exerce influência na sua macro-região. Olha a diferença. Metrópole regional é uma metrópole. A gente já estudou o conceito de metrópole, tá? Que forma as regiões metropolitanas. É a principal cidade de uma região metropolitana. Uma cidade grande, que tem grande oferta de serviços, tá? Que exerce muita influência sobre áreas próximas e forma e lidera, a metrópole lidera a chamada região metropolitana. Tá? Então, metrópole regional, uma metrópole que exerce influência em toda a região, macro-região do IBGE. Já a capital regional é uma cidade média, não é uma metrópole. Não forma uma região metropolitana, mas é uma cidade média que exerce influência em toda a sua macro-região, porque é muito importante. Tá? Centros regionais. Cidades de porte médio que influenciam o estado onde ela está situada. Tá? Então, os centros regionais são cidades de porte médio que influenciam o estado. Mais uma subcategoria, que é o centro subregional, que aí é uma cidade de porte médio que influencia cidades vizinhas apenas. Olha a diferença. O centro regional é uma cidade de porte médio que influencia todo o estado. Já o centro subregional também é uma cidade de porte médio, mas que influencia somente cidades vizinhas, não o estado inteiro. Resende, por exemplo, pode ser enquadrada como um centro subregional. Tá? Não tem influência no estado do Rio de Janeiro como um todo, mas tem influência em cidades vizinhas próximas. Beleza? Cidade local. Uma cidade pequena que tem influência somente na sua área urbana e rural. Tá? Então, as cidades locais têm uma influência muito limitada à sua área urbana e à sua área rural, daquele município. Tá? E vila é simplesmente a sede de um distrito, ou seja, a vila praticamente não tem influência. Tá? Ela não exerce influência sobre áreas em torno dela. Tá? A vila é simplesmente a sede de um distrito. Então vamos lá. No topo da nossa hierarquia a gente tem a grande metrópole nacional, que é São Paulo. Logo abaixo a gente tem as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais, os centros regionais, a cidade local, a vila, e abaixo da vila você tem o quê? O que você tem logo abaixo da vila? Itatiaia, né, gente? Itatiaia assim, até sumiu aqui ó, da câmera, não aparece mais Itatiaia. Itatiaia não tem ligação, tem setinha. Não tem nada ali, entendeu? Itatiaia é um limbo, né? Itatiaia, Patis, Barra Mansa, é um limbo, tá bom? Gente, eu não podia perder a oportunidade de dar uma sacaneada nos itatiaienses, mas não tem nada disso não, tá? Esquece isso aí, ó. Pronto, tirei, para não gerar atrito, para não gerar treta, eu tirei Itatiaia dali. Itatiaia
vamos fazer justiça para a nossa vizinha, pode ser enquadrada como uma cidade local, tá? Uma cidade que exerce influência em sua área urbana e rural, beleza? Muito bem. Aqui, alguns conceitos que eu falei agora há pouco. Cidade global ou uma metrópole mundial é simplesmente uma cidade que tem importância mundial, tá? Por vários motivos. Podem ser econômicos, culturais, turísticos, mas é uma cidade que tem grande influência mundial. No Brasil, a gente tem duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Megacidade é um conceito ligado à população absoluta. Para ser megacidade, tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. E a única megacidade brasileira é São Paulo. São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes. Lembrando que precisa ser a cidade, não pode ser a região metropolitana. Tá? E megalópole? Megalópole é, como eu já tinha falado para vocês, megalópole é quando duas ou mais metrópoles se juntam. Ou seja, você tem uma metrópole aqui, você tem uma metrópole aqui. Quando a área urbana dela se expande a ponto de juntar, ou seja, conurbação, né? Lembra do conceito de conurbação. Quando a área urbana da metrópole A e a área urbana da metrópole B se expande tanto a ponto de elas se encontrarem, a união dessas duas metrópoles faz a megalópole, tá? E aí tem essa imagem aí, como vocês observam, este mapa, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E aí, segundo alguns autores, esta é a megalópole brasileira, que une São Paulo a Rio de Janeiro, e o eixo de união, né, o eixo de conurbação, o vetor por onde a conurbação acontece, seria exatamente a Via Dutra, a rodovia Presidente Dutra. Tá? Mas aí, agora eu vou mostrar para vocês uma imagem de satélite noturna para a gente verificar um negocinho aqui rapidinho. Tá aí, ó. Consegue identificar, né? São Paulo e Rio de Janeiro, claro. Reparem que ainda há, entre essas duas metrópoles, áreas pouco iluminadas. Essas áreas pouco iluminadas poderiam mostrar que a conurbação não é efetiva. Ou seja, a junção dessas duas metrópoles ainda não está completa. Então, eu coloco esse ponto de interrogação ali, que aí fica a dúvida: existe ou não existe megalópole no Brasil? Alguns autores dizem que sim, e essa megalópole seria Rio, São Paulo. Alguns autores dizem que ainda não. De qualquer forma, se houver uma megalópole no Brasil, ela será Rio e São Paulo. Nenhuma outra, as outras metrópoles não estão nesse estágio de proximidade com uma megalópole. Tá? A única possibilidade de megalópole no Brasil seria Rio, São Paulo. Tá? Mas é aquilo que eu falei, fiquem sabendo que há autores que dizem que já há essa megalópole, já existe, tá? Rio, São Paulo, e outros autores ainda dizem que ainda não, esse processo de unificação dessas duas metrópoles ainda não está completo. Tá? Bom, e agora a gente começa a falar então sobre problemas e fenômenos urbanos. Começando pela metropolização, que a gente já havia falado também na aula de urbanização geral. Metropolização é a formação de uma metrópole. Metrópole é quando uma cidade cresce a ponto de ser referência para outras cidades, de influenciar cidades vizinhas. E aí ela forma a chamada região metropolitana. Região metropolitana, portanto, seria um conjunto formado por uma cidade principal, chamada metrópole, e várias cidades menores próximas a essa metrópole e que são pela metrópole influenciadas. São as chamadas cidades satélites. Tá? Então está aí o conceito, crescimento de grandes cidades e formação das regiões metropolitanas. No Brasil, atualmente, a gente tem 39 regiões metropolitanas. Vejamos no mapa. Em rosa, aqui, ó, mais escuro, você tem as regiões metropolitanas no Brasil. Tá? Todas elas. Beleza? E as RIDs? Região Integrada de Desenvolvimento. RID. O que é a RID? Nada mais é do que uma região metropolitana que extrapola o limite do Estado ou da unidade da federação. Vamos colocar assim, porque tem o Distrito Federal, né? Que não é um Estado, mas é uma unidade da federação. Bom, explicando de novo.
Quando uma metrópole, perdão, quando uma região metropolitana envolve municípios que estão em mais de uma unidade da federação, em mais de um estado, Distrito Federal e outro estado, aí vira RID. É a mesma coisa, só que por extrapolar o limite de uma unidade da federação, recebe um outro nome, RID. Por que isso? Porque a região metropolitana ela é gerida, ela é considerada pelo governo estadual. Aí se você tem uma região metropolitana que envolve 2 estados, qual o governo estadual que vai controlar, que vai gerir essa região metropolitana? Aí não é mais o governo estadual, é o governo federal. Tá? Então aí, as 3 RIDs que a gente tem atualmente no território brasileiro. A do Distrito Federal e entorno, está aqui, ó, nesse amarelo ou laranja escuro. Vocês podem reparar que pega 22 municípios, está escrito ali, entre o Distrito Federal, o Estado de Goiás e o Estado de Minas Gerais. Portanto, 3 UFs, 3 unidades da federação. O Distrito Federal, que é um território, Goiás e Minas Gerais, que são estados. Beleza? A segunda RID é Grande Teresina, que envolve 14 municípios entre os estados do Piauí e do Maranhão. Tá? Vocês sabem como é que seria a união do estado do Piauí e do Maranhão? Como é que ficaria o nome? Posso falar não, que é besteira. Pensem aí, depois vocês me falem. Tá? Qual seria o nome do estado formado pela união do Piauí e do Maranhão? Vamos lá. Ei, professor besteirinha. Vamos lá. Petrolina e Juazeiro, a última, está aqui. Ó. 8 municípios apenas, entre os estados da Bahia e o estado de Pernambuco. Com detalhe, a rede de Petrolina e Juazeiro tem 2 cidades que são mais importantes. Petrolina na Bahia, em Pernambuco, e Juazeiro na Bahia. Tá? Então, tem aqui a rede de Petrolina e Juazeiro. Beleza? Vamos lá. Continuando com os fenômenos urbanos. Verticalização. Esse é fácil. Você lembra do crescimento horizontal da população? E crescimento horizontal da cidade? Crescimento urbano horizontal. Lembra disso? Que é simplesmente a expansão física da cidade. Quando a cidade vai aumentando, a mancha urbana vai aumentando. Né? A cidade, o que é urbano, vai ocupando os espaços rurais e vai se expandindo. Isso é crescimento horizontal. Tá? Crescimento vertical é o quê? Prédio, né, gente? Prédio. Construção, surgimento de prédios. A gente chama esse fenômeno de verticalização. Tá? E é óbvio que isso aumenta a densidade demográfica, porque uma casa cabe uma família naquela unidade diária, naquele metro quadrado. Tá. No prédio cabe muito mais famílias. Né? Então, aumenta a densidade demográfica. Meio óbvio isso daí. Bom, mais um fenômeno urbano para trabalhar, a questão da mobilidade urbana. Então, está muito relacionado à migração pendular, lembra dela? Aquele fluxo migratório que é diário, que é todo dia, tá? Que acontece geralmente entre cidades satélites e metrópoles, né? Justamente por a metrópole ser a cidade principal, que influencia, que tem mais oferta de certos serviços como saúde, educação, que tem mais oferta de empregos, muita gente que mora nas cidades próximas, dentro da RM, as cidades satélites, né, elas migram todo dia, vão todo dia para a cidade principal, para a metrópole, para trabalhar ou para estudar. E depois retornam para suas casas. Esse tipo de migração é conhecida como pendular ou diária. Tá? O conceito de cidades dormitórios é o seguinte, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Rio das Ostras e Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Macaé é uma cidade que tem uma indústria petroquímica, né, tem polo da Petrobras ali, e uma cidade que, com o passar do tempo, começou a ficar cara, né, a especulação imobiliária começou a atuar muito ali, uma cidade que começou a ficar com problemas de mobilidade, né, problemas de circulação dentro da cidade, então, engarrafamentos, congestionamentos, poluição, e aí muita gente opta por morar numa cidade próxima, que é Rio das Ostras, porque a via de acesso foi ampliada e melhorada, e aí muita gente mora em Rio das Ostras, que aí é uma cidade menor, né? Também tem ali a praia, muito boa, e Carnaval Rio das Ostras é interessante também. E aí muita gente vai então morar em Rio das Ostras e vai todo dia trabalhar em Macaé. Além de realizar a migração pendular, né? A cidade de Rio das Ostras acaba se tornando uma cidade dormitório, onde as pessoas só voltam para dormir. Tá?
porque a questão comercial, né, a atividade comercial, a prestação de serviços ali é muito pequena. E aí a cidade meio que, né, durante o dia, onde está todo mundo trabalhando em Macaé, a cidade tem pouco movimento. Tá? À noite é que a galera volta para dormir. Cidade dormitório seria isso. Tá? Então, mobilidade urbana relacionada a congestionamento, engarrafamento, migração pendular, cidade dormitório. Beleza? Gentrificação, um dos conceitos mais importantes da aula de hoje. Tá? Gentrificação vem de gentry, que em inglês significa nobre. Então, gentrificação é o processo de enobrecimento de uma área. Ou seja, quando uma área vai ganhando, olha aí que eu botei, devido à especulação imobiliária e investimento público. Vamos explicar. Você tem uma área, geralmente uma área com pouca presença do poder público, onde você não tem calçamento, iluminação pública, de repente a coleta de lixo nem passa lá, você não tem esgotamento sanitário, uma área, né, periférica no sentido de abandono pelo poder público, de presença, né, baixa presença do poder público. De repente, por vários motivos, dentre eles a especulação imobiliária, né, quando empresas privadas começam a comprar terrenos ali, construir condomínios e construir lojas, enfim, áreas comerciais, áreas residenciais, e aí o poder público começa a investir, começa a prover aquela área de tudo aquilo que ela não tem, saneamento, calçamento, iluminação, serviços de coleta de lixo, esgoto, tudo mais. E aí essa área, então, né, como é de se esperar, vai valorizando. Tá? Então, para entender a gentrificação, pensa em valorização. É quando uma área que é pouco valorizada, com o tempo, começa a se valorizar. Então, ela vai se tornando mais nobre e, consequentemente, vai se tornando uma área mais cara para se viver. Porque pensa bem, se era uma área que tinha poucos serviços, a população de baixa renda conseguia residir ali, conseguia viver ali, porque o preço do aluguel é muito barato, é uma área que não tem quase nada. De repente, naquela área você já tem uma grande avenida, já tem viaduto, já tem asfalto, já tem iluminação, já tem um grande centro comercial próximo, já tem vários condomínios surgindo de baixa, média e alta classe, interessa, mas enfim, uma série de infraestruturas urbanas que começam a encarecer aquele local, que ficou nobre, não se esqueça. Tá? E aí a população pobre começa a ser expulsa dessa área. Né? Não no sentido literal, às vezes sim, mas muitas vezes não é no sentido literal, é simplesmente assim, pô, agora eu que alugava o meu apartamentinho lá por R$ 300 por mês, agora aquela área está valorizando, né? Agora aquela área teve investimento público, tem ali uma série de casas noturnas, de bares, de avenidas, de comércio, de residências, então está mais caro ali. Então agora já dá para cobrar R$ 600 em vez de 300. E aí, de repente, aquela família que morava na casa que eu alugava não consegue mais pagar esse valor. Então ela se vê obrigada a deixar. Daí a gente falar em expulsão, tá, da população mais pobre. Exemplos de fenômeno de gentrificação, o mais clássico deles, recente, é na zona portuária do Rio de Janeiro. Tá? Com o projeto Porto Maravilha, aquele que derrubou a perimetral, lembra a perimetral, aquele viaduto lá que tampava, escurecia a zona portuária, eles destruíram a perimetral. Até teve o lance das vigas de metal que foram furtadas, sumiram, mas enfim. O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, então prefeito do Rio de Janeiro, promoveu este processo do Porto Maravilha, esse projeto do Porto Maravilha, que nada mais era do que isso daí, investimentos e poder público atuando em parceria com o poder privado e tornando a região melhor. Aí uma série de equipamentos urbanos que foram instalados ali, a região valorizou, gentrificou. Com isso, a população pobre que já vivia naqueles bairros, Saúde, Gamboa, na área portuária mesmo, começou a sair dali, porque não tinha mais condições de pagar. Tá? Em Resende, o acesso oeste. A região do acesso oeste é um exemplo de gentrificação. É uma cidade na periferia geográfica, é um bairro na periferia geográfica da cidade, tá? Mais afastado do centro, que você não tinha muito acesso ali. Aí construiu o acesso oeste, né? A ponte, ligando a Via Dutra ali, com acesso facilitado a Penedo também, em Itatiaia. Uma série de equipamentos urbanos foram surgindo, aí já surgiu o comércio, já surgiu uma série de
de moradias, né, de condomínios e tudo mais. Então, processo de gentrificação daquela área. Tá? Bom, e aí a gente entra em favelização ou periferização, no sentido de formação de áreas de moradias para a população de baixa renda. Tá? A gente já tratou sobre o problema do termo periferização na última videoaula, na videoaula sobre urbanização geral, mas nós estamos considerando aqui favelização e periferização como um processo de surgimento de moradias, de áreas de moradias da população de baixa renda. E essas áreas são carentes de certos serviços públicos, né? São carentes da presença do Estado. O Estado se faz pouco presente nessas áreas, o poder público. Lembrando que o IBGE chama essas áreas de aglomerados subnormais. Péssimo esse nome, né? Mas aglomerados subnormais. E a favelização, como vocês já devem ter suspeitado, está diretamente ligado à expulsão da população mais pobre com o processo de gentrificação, né, de algumas áreas, e com relação aos problemas de mobilidade urbana. Então, esse processo, surgimento de áreas, né, que não são tão próprias assim para a ocupação humana, mas que acabam sendo ocupadas por falta de opção ou por expulsão de uma outra área que se tornou mais valorizada, é o processo de favelização, que está diretamente associado ao conceito de área de risco e déficit habitacional. A área de risco, portanto, é uma área que não é própria para a ocupação humana, que oferece uma série de perigos, principalmente de natureza física, ambiental, né? Área de beira de rio, que está sujeita a transbordamento, área de topo de morro, encosta, que está associada, está sujeita a deslizamento. Tá? Então, são áreas que não são próprias para a ocupação humana, mas que, por conta da falta de habitação, né? Déficit habitacional, por conta da gentrificação, né, especulação imobiliária e da questão de mobilidade urbana, acabam sendo ocupadas pela população de baixa renda. Tá? Este é o fenômeno da favelização ou periferização. Problemas ambientais são associados a problemas urbanos. O primeiro deles, ilha de calor. Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que esse gráfico é autoexplicativo, né? A linha vermelha representa a temperatura. O perfil transversal ali, vocês estão vendo as cidades e as áreas urbanas. Olha o subúrbio ali que eu falei para vocês na última aula, ou franja urbana. Tá? Reparem que a temperatura tende a ser maior nos núcleos urbanos, nas cidades, por conta da maior presença de prédios, que dificulta a circulação do ar, né, do vento, maior absorção de calor pela maior presença de asfalto, menor presença de árvores, de espaços abertos e verdes, maior circulação de automóveis, tá? Maior taxa de albedo, que é a reflexão da luz solar pelas superfícies, enfim, diversos motivos justificam a temperatura maior nos grandes centros urbanos e formam uma ilha de calor, ou seja, a temperatura é maior nessas áreas do que no entorno dessas áreas, do que nas áreas de franja e nas áreas rurais. Beleza? Inversão térmica. A inversão térmica, lembrando, ela é um fenômeno natural. Tá? Ela acontece naturalmente, geralmente no inverno. Por que inversão térmica? Bom, naturalmente você tem, próximo à superfície terrestre, um ar mais quente, uma camada de ar mais quente, depois uma camada de ar mais frio e também uma camada de ar ainda mais frio, né? Quanto mais distante da superfície terrestre. E como nós bem sabemos, o ar quente ele é mais leve, menos denso, então ele sobe. Né? Quando o ar quente sobe, ele leva essas poeiras, esses poluentes presentes na atmosfera das grandes cidades. Né? Então ajuda a dispersar esses poluentes. Agora, quando acontece a inversão térmica, geralmente no inverno, você tem o ar quente acima de uma camada de ar mais frio. Tem uma explicação atmosférica para isso. Na aula de meio ambiente a gente fala sobre isso detalhadamente. Tá? O que vocês precisam saber para a aula de hoje é que há uma inversão entre as camadas de ar, né? Como o nome sugere, inversão térmica. Essa ordem ar quente, ar frio se inverte, fica ar frio, ar quente. Então, se o ar quente já está em cima e o ar frio já está embaixo, ele não vai ter essa troca, não vai ter essa dinâmica aqui do ar quente subir, se esfriar, descer, se esquentar, subir. Não vai ter esse ciclo que tem aqui. Né? Com isso, os poluentes ficam presos aqui.
nas grandes cidades. E aí, quais são os problemas que isso acarreta? Problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios, o aumento da chuva ácida também, que corrói monumentos, que destrói plantações, né, nas áreas rurais e tudo mais. Olha essa imagem aqui, se eu não me engano é Santiago, tá? No Chile. Você vê claramente a zona tampão, que é a zona limite aqui, entre a camada de ar mais frio e a camada de ar mais quente. Por isso que não se renova o ar. A poluição fica presa aqui, ó. E a gente está respirando a poluição. Tá? Então, mais uma vez, a inversão térmica é um fenômeno natural, mas quando ocorre em grandes cidades por conta da poluição, acaba virando um problema urbano. Tá? E a poluição de uma maneira geral. Pode ser a poluição atmosférica, pode ser a poluição hídrica, né, por conta das casas sem esgotamento sanitário, por conta das indústrias, tá? Poluição sonora, poluição visual, tudo isso presente em grandes centros urbanos também. E, por fim, a segregação socioespacial, já falamos dela e vamos repetir. Quando a população é segregada ou separada no espaço geográfico das cidades entre ricos e pobres. Tá? Meu telefone tocou aqui, ó, por isso que eu estou olhando. Vamos olhar aqui as imagens. Índia. Está claro para vocês onde que vive a população rica e onde que vive a população pobre nessa imagem? Eu acho que está, né? Pois é. Isso é segregação socioespacial. Aqui também, São Conrado, Rio de Janeiro. Então, prédio espelhado, né? Demonstrando aí uma coisa mais dinheiro, mais chique e tudo mais. E espelhando, né? Refletindo a Rocinha, comunidade ou favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E a foto mais clássica, que cai direto em prova, essa daí da favela de Paraisópolis, em São Paulo, e um condomínio de luxo aí no Morumbi do lado. Tá bem claro, tá bem evidente onde vive a população mais rica e onde vive a população mais pobre. Certo? Muito bem. Resumo sobre a urbanização brasileira. A gente tem aquela fase de transição do modelo agrário exportador para o modelo urbano industrial. Tá? Então, isso se refere ao processo de industrialização que se acentua na década de 50, paralelamente ao processo de modernização do campo. Tá? Com isso, a gente tem um fluxo migratório que é conhecido como êxodo rural, fluxo migratório do campo para a cidade, tá? E há uma concentração desse fluxo migratório nas cidades do Sudeste. Claro, cidade porque é êxodo rural, imigração campo-cidade. E há uma concentração, portanto, no Sudeste ou no Centro-Sul. E isso causa aqui, principalmente aqui, nas grandes cidades do Centro-Sul, problemas e fenômenos urbanos, que eu coloquei eles aqui em torno de 3 grandes problemas. Seriam macro. Tá? Problemas ambientais, o déficit habitacional, ou falta de moradia, e a especulação imobiliária. Vamos tentar analisar tudo que a gente já viu sobre a ótica desses 3 grandes macro problemas aí, ou macro questões. O surgimento de áreas de risco está relacionado à falta de moradias, ao déficit habitacional, certo? Problema de mobilidade urbana também está relacionado ao déficit habitacional, onde você tem muita gente que acaba morando em locais, aumentando a densidade demográfica dos locais, isso gera problemas de circulação, problemas de mobilidade urbana, que também está relacionado com a pressão sobre serviços públicos, tá? Que também chega a ser um problema ambiental. Ele se liga ao problema ambiental porque, por exemplo, se você pressiona o sistema de saneamento, você tem menos casas, menos habitações com conexão com a rede de coleta e tratamento de esgoto. Então, significa que esse esgoto pode estar sendo lançado in natura nos rios ou no solo. Tá? Problemas urbanos. Um saneamento deficitário, né? Coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de lixo, fornecimento de água tratada encanada, tudo isso são problemas sanitários. Bom, ainda com relação a problemas ambientais, se conectando com áreas de risco, questão de alagamentos e deslizamentos. Né? A impermeabilização dos solos nas grandes cidades, a canalização de rios, isso tudo gera aqueles problemas que no verão a gente está acostumado a ver direto, quando os rios, né, pela sua dinâmica de cheia, eles enchem, transbordam, ocupam o que seria a planície de inundação do rio, né, o leito maior de um rio, e o problema é que a cidade ocupa essa planície de inundação,
e aí tem todos aqueles problemas urbanos que a gente já conhece. Isso se agrava naquelas áreas que eu falei anteriormente que não são muito adequadas para a ocupação, mas que acabaram sendo ocupadas por falta de opção, por déficit habitacional. Tá? Então, são áreas que estão sujeitas a alagamentos, a deslizamentos, perdas de vidas materiais e humanas são consequências desses fenômenos aí. E o déficit habitacional também gera a favelização, né? A ocupação e o surgimento de bairros inteiros que não têm infraestrutura adequada, né? Pela ausência do poder público. O poder público falha ao não fornecer habitação, déficit habitacional, e depois falha ao deixar essa área abandonada ou semi-abandonada. Né? Bom, com relação à especulação imobiliária, a gente tem como fenômenos a verticalização, né? O surgimento cada vez maior de vários prédios nas áreas centrais das cidades, a conurbação, tá? Associada à especulação imobiliária, você tem a conurbação também, o avanço da mancha urbana e a unificação de manchas urbanas, o processo de gentrificação ou de valorização de algumas áreas, e todo esse processo se conecta ao déficit habitacional e aos problemas ambientais pela segregação socioespacial. Acaba que no final você tem um local específico onde o pobre reside e um local específico onde o rico reside. Aquele que tem mais infraestrutura, que tem mais atenção, que tem mais segurança, é o local onde o rico mora. Né? E o local quase abandonado pelo poder público é o local onde o pobre mora. Vamos resumir isso tudo numa coisa só? Tá aí. Macrocefalia urbana. Resumindo, todos esses fenômenos e esses problemas e esses conceitos relacionados à geografia urbana em uma única expressão, essa expressão é macrocefalia urbana. Tá? Então, macrocefalia urbana é, entre aspas, o inchaço das cidades. Quando a cidade acaba recebendo um número muito grande de habitantes e tudo é muito pressionado. Né? A questão da habitação é pressionada, a questão ambiental é pressionada, os recursos naturais, os serviços públicos de educação, saúde, saneamento, tudo isso acaba sendo muito pressionado por este excesso de pessoas que chegam até a cidade. Tá? Tranquilo? Aqui tem uma série de imagens agora, de charges, na verdade, que são muito interessantes. Vamos analisá-las. Primeiro, essa daqui. Enxadas paradas. Bom, tem uma enxada, né? O instrumento de trabalho aí do homem do campo, do camponês. Reparem com a cerca e a plaquinha, para não deixar dúvidas, dizendo latifúndio, né? É a concentração fundiária. Isso gera o quê? O que essa charge está dizendo para a gente na parte de cima? Isso gera desemprego no campo, por causa da concentração de terras, e o desemprego no campo vai gerar o quê? Êxodo rural. A população não tem terra, porque está na mão de poucas pessoas, concentração fundiária. E não tem emprego, porque a enxada está aqui parada, vai para onde? Vai para a cidade. Isso gera o que a gente acabou de falar, que seria a macrocefalia urbana, o inchaço das cidades. Então ele faz aí o jogo com as palavras, né? Enxadas paradas e inchadas paradas. Olha a verticalização, olha os problemas de mobilidade, de poluição, né? E olha aqui a questão de excesso de gente, né? População, muita gente, tá? Essa charge aqui é muito interessante, aborda vários conceitos ao mesmo tempo. Por um lado, o conceito de área de risco. Olha aqui, área de risco. Topo de morro, sem infraestrutura, sem padrão arquitetônico, sem segurança arquitetônica nenhuma aqui na construção dessas habitações em uma área que não é apropriada, né? Aí a chuva, ó. E aqui o conceito também de segregação socioespacial, mostrando aqui, ó, a área de moradia do rico, que está aqui na janela contemplando a chuva, achando a chuva muito bonita, e a área de moradia do pobre, que está aqui lamentando e com medo dessa chuva que está chegando. Né? Essa charge aqui está mostrando o quê? Ao mesmo tempo, está mostrando o processo de verticalização, ó, sai a casa, entra o prédio, verticalização. E também de gentrificação, né? O enobrecimento da área. Você repare que a casa aqui é uma casa simples e agora você tem aqui um prédio mais luxuoso, um prédio mais moderno. Tá? Então, um processo de gentrificação. E por último, a charge que está muito relacionada à imagem que a gente acabou de ver, da segregação socioespacial. Tem aí o muro cercado, a população de baixa renda à esquerda e a população de alta renda à direita.
demonstrando aí uma separação no espaço geográfico da cidade entre classes sociais, tá? Segregação socioespacial. Beleza? E foi isso, meu povo. A aula hoje demorou um pouquinho, né? Mas é uma aula grande mesmo. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se não entenderam, por favor, me procure nas redes sociais ou deixe comentário aqui embaixo, que eu terei o maior prazer de responder. E como já aconteceu no último vídeo, eu vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo e para vocês se inscreverem no canal, tá? E divulgarem, porque o pessoal precisa ter acesso a conhecimento, né? Mesmo sabendo que é um canal amador, que não é nada muito profissional não, mas estou tentando fazer minha parte aí nesse cenário de pandemia. Quanto mais pessoas eu puder ajudar, melhor. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.